galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje começa com um escândalo. Mais uma vez, o lendário ministro Juscelino das Comunicações volta aos holofotes e agora com a história pra lá de cabeluda, que eu acho que coloca mais uma vez o ministro na berlinda. A gente vai começar comentando sobre isso. Depois eu quero mostrar algumas coisinhas que rolaram no dia de ontem sobre os 100 dias do desgoverno. Depois temos que falar seriamente sobre a Globo, porque estamos no ponto que as coisas, assim, estão começando a ficar insustentáveis. A Globo tá passando do ponto demais mesmo. E ontem teve um evento que não tem nem a ver com a política nacional, um comentário aí da Globo, que eu fico me questionando, né? Até onde eles estão dispostos a ir para avançar com essa agenda progressista. Depois, vamos falar da turma do MST, arrepiaram no dia de ontem, inclusive as ações que eles fizeram acabaram por dar combustível para a turma que quer emplacar a CPI do MST, vamos falar sobre isso. Quando a gente falar da Globo também, vamos falar de aliados, né, de super ricos. Parece que o governo Dilma está de gestação. O filho, né, o bebê, bem cotado para ser o novo Lema no Brasil, né? Para desbancar o Lema, vocês vão entender, assunto interessantíssimo, uma figura que está começando a ficar recorrente todos os meses aí no cenário da política brasileira. Depois vamos falar sobre redes sociais, para mostrar umas coisas bem interessantes sobre o que o PT, não o governo, como se tivesse diferença, né? Mas é o PT enquanto partido da esquerda está se preocupando. E não quero adiantar muita coisa. Ainda tem mais algumas coisinhas extras para a gente comentar sobre isso daí também. E espero que tenha tempo de falar da carreta furacão, tem mais algumas coisas que envolvem aí a agenda econômica do desgoverno que segue naquele caos. Mas vamos nessa. E vejam só. Juscelino, eu tava com saudade dele. Ele brilhou em janeiro, ele brilhou em fevereiro, ele brilhou em março e ele agora brilha em abril. 4 meses brilhando. Nunca na história desse país, e sem brincadeira nenhuma, nunca mesmo, o ministro entreteu tanto a população brasileira e não caiu e conseguiu permanecer no cargo. Agora o Estadão conta o seguinte: eu era lotado na Câmara, mas trabalhava na fazenda do tio dele. Mas como assim? Será que o funcionário tinha jornada dupla? Ele estava lotado na Câmara e ao mesmo tempo trabalhava na fazenda? Para fazer isso tinha que ter helicóptero, né? Para poder viajar e voltar. Mas não é isso, gente. É o pior que vocês estão pensando. Eu não acredito. Tava pagando funcionário para trabalhar na fazenda sem nunca ir na Câmara? Bom, é o que o Estadão tem para contar, né? O Juscelino, o lendário Juscelino, contratou com dinheiro público. Dinheiro público! A bola tá pingando para ver quem será o deputado que vai chutar pro gol e convocar o Juscelino, né? Inclusive acionar o governo, quem sabe até acionar a justiça. É insustentável a permanência desse cidadão na frente da pasta. Mas enfim, né? Contratou com dinheiro público, o faz tudo de fazendas da sua família no interior do Maranhão. Fazendas, né? No plural. O motorista Valdenor Alves Catarino passou quase uma década realizando diversos serviços braçais na roça enquanto era pago pela Câmara. Em entrevista exclusiva ao Estadão, o homem de 57 anos afirmou que foi contratado por Juscelino como assessor parlamentar, mas nunca trabalhou na função. Isso chama como? É peculato, é funcionário fantasma? Como é que chama isso daí mesmo? Eu queria saber como era o nome. Fantasma não é, todo mundo sabe onde ele estava, trabalhando na fazendinha. O local de trabalho era as terras do ex-senador e ex-prefeito de Santa Inês, Robert Bringel, que é tio do Juscelino. Tudo em família. Nos 7 anos que esteve nomeado na Câmara, afirma o Valdenor, uma das únicas vezes que fez algo para Juscelino foi buscá-lo certa vez no aeroporto. O homem sequer se comunicava com o deputado, que no papel era o seu chefe. Se eu for dizer as vezes que eu falei com Juscelino, foi pouco. O salário do motorista era de R$ 2.300, pelo período em que ficou na casa, ganhou R$ 171 mil. O caso de Valdenor se junta a outros revelados pelo Estadão que indicam desvio de verba pública por Juscelino. Hoje comandando uma pasta federal com orçamento de mais de 3 bilhões de reais.
Na última semana, o jornal mostrou que o piloto da aeronave e o gerente do Aras, de Juscelino, são pagos até hoje com verba da Câmara. Eles estão lotados no gabinete do suplente do ministro, mas dão expediente mesmo nas propriedades de Juscelino. Sensacional, né, mãe? A Clênio Ribeiro foi contratado em 2016. Hoje ele recebe o dinheiro de vocês, dos impostos de vocês. Aquele imposto bacana que o Lula tá aumentando. Sabe aquela compra da Shine que você fez? Sabe, picanheiro? Aqui, ó. Aqui por onde tá indo. Hoje recebe R$ 7.800 por mês. Lotado na Câmara, ele cuida do Parque Iaras Luana, em Vitorino Freire, e organiza as vaquejadas. Já o Leumas Render Campos Figueiredo, piloto bimotor, o Piper PA 34220T Seneca 5, que Juscelino, em parceria com outro tio, para isso, né, ele recebe R$ 10.200. Agora fale o que for, gente. O Juscelino é um cara porreta, é um cara bacana. É conservador. Daqui a pouco a empresa vai falar que ele é bolsonarista, porque você vê, vira e mexe. É tudo em família. Pô, é o Aras da família. É a estrada que passa pelas fazendas da família. Na cidade em que a família comanda, que o pai era prefeito, que a irmã é a prefeita atual, né? Que o cara trabalha pro tio, que é da família. É sensacional. O cara que coloca a família em primeiro lugar. O problema é que ele faz isso, né? Às tuas custas. Esse Juscelino não é mole não, viu? Após a reportagem, a Casa Legislativa abriu uma apuração sobre a situação do piloto. Bora ver, né? O que é que vai rolar. O tio Juscelino, para quem Valdenor diz ter trabalhado por 7 anos, é o ex-senador e ex-prefeito de Santa Inês, Robert Bringel, que é irmã da mãe do ministro. Hoje, olha que interessante, ele é suplente do senador Everton, aliado de primeira ordem do ministro das Comunicações. Inclusive, tinha lá aquele funcionário que apontava aí, que gerenciava as coisas para Juscelino, que estava lotado inicialmente em no partido, na secretaria, né, do PDT, e depois aí saiu da secretaria do PDT e foi trabalhar pro Everton, né? Engraçado. Engraçado, né? Mais um aqui no Everton. Parceria de longa data. Trata-se de uma figura influente no interior do Maranhão, é dono de ao menos 791 mil em terras, de acordo com a declaração feita ao TSE em 2018. Sua esposa, Maria Vianney Bringel, também é prefeita de Santa Inês. Assim, gente, você pode estar falando, pô, o cara é influente no Maranhão, porque ele tem 792 mil reais em terra, isso é muito dinheiro. Lembrem-se que quando o lendário Juscelino comprou a terra do Aras, com 14 anos de idade, jogador profissional, pagou R$1.000. Tá certo que o pai dele era o prefeito, né? E mesmo assim, não dá para tirar o mérito do ministro. Então você vê, não, área gigante, mais de 660 mil metros quadrados, R$1.000. Faz a conta aí. Com 792 mil, quantos metros quadrados? É metade do Maranhão. O cara comprou metade do Maranhão. Tô brincando, né? Vamos dar risada aqui. Aqui é o caso sério. Valdenor não é, contudo, o único funcionário que esteve lotado no gabinete de Juscelino e que, ao mesmo tempo, trabalhou para a família Bringel. O Estadão apurou que Vanusa Silva Mendes atua como secretária do Bringel. Ela paga as contas e boletos para o político. Após diversas ligações não atendidas, a reportagem entrou em contato com a mulher via aplicativo de mensagens e perguntou se estava falando com a Vanusa, secretária do seu Robert. A funcionária disse que sim. E aí, em seguida, ela apagou a mensagem e ficou 1 hora sem falar com a reportagem, alegando estar numa reunião. Por fim, ela ignorou o que havia dito anteriormente e informou que não está trabalhando com o tio de Juscelino, não tem como te ajudar. Vanusa foi nomeada no gabinete de Juscelino em fevereiro de 2015, também como secretária parlamentar, ganhando aí R$6.200 aproximadamente, incluindo-se para pagar conta. Pagar a conta ganha R$6.200. É um bom salário, viu? Bom salário. Ainda tem auxílio, incluindo os auxílios, a Câmara já desembolsou quase R$1 milhão, né? 802 mil ali. Hoje a mulher está lotada no gabinete do deputado federal, doutor Benjamin de Oliveira, que é o suplente do Juscelino. Ele virou ministro, aí o suplente assumiu, né? Assim como o Leumas e o piloto Clênio. Não, o piloto é o Leumas, né? O Clênio é o gerente do Aras. E aí, procurado, o ministro não respondeu nada. Esse Juscelino dá exemplo com a imprensa fascista, com
Com a imprensa golpista, não falaremos. Parabéns, ministro. O Brasil está com o senhor. Abre aspas. Se eu for dizer as vezes que eu falei com o Juscelino foi pouco, né? E aí começa a entrevista com o Valdenor, que eu fiquei meio assustado. Fiquei meio assustado porque se Juscelino ele parar de fazer o L, gente, eu acho que ele pode começar a ser perseguido. E você não entender por quê. Eu acho que o Valdenor não está sendo bem tratado. Eu acho que o regime que o Valdenor estava trabalhando é meio análogo a uma coisa aí meio complicada, né? Que virou notícia na imprensa nos últimos dias. Não vou falar o que é. Começa com S e termina com dão. Aí fala o seguinte, né? Primeira pergunta. Como era o trabalho do senhor para o Juscelino? Aí o Valdenor responde, era assim, eu era lotado na Câmara, eu trabalhava aqui para o tio dele na fazenda. Já explicou tudo. Mas o Estadão, imprensa golpista, fascista, resolveu insistir. E o que o senhor fazia na fazenda? Eu fazia tudo. Trabalhava num caminhão, levava óleo para o trator, instalando estaca na fazenda, fazia de tudo. Quem era o tio do ministro para que o senhor trabalhava? Aí vem o Valdenor, né? O seu Robert Bringel. Ele foi senador na vaga do Everton Rocha, amigo e compadre de Juscelino. Você vê, valorização da família, os compadres em primeiro lugar. O senhor trabalhou lá por quanto tempo? 9 anos. E era lotado na Câmara? Era. Mas pro Juscelino, o senhor nunca fez nada? Bom, pro Juscelino, só algumas vezes que ele chegava aqui. Uma vez busquei ele no aeroporto. Só isso mesmo. Não fazia as obrigações na Câmara? Não. Nunca fiz, não. Tá aí. Qual era a profissão do senhor? Esse aqui é bom. Por isso que foi demitido, Valdenor. Não sabia nem o que fazia. Lá na Câmara, eu era secretário parlamentar, parece. Alguma coisa assim. Como que você tem um emprego e você não sabe o que você faz? Estou do lado do Juscelino. Foi demitido. Justa causa. O cara não sabe nem o que ele tá fazendo. Ele sabe que foi na fazenda. Na fazenda eu sou motorista. Mas ele que é motorista, depois ele que faz tudo. Aí que ele leva óleo, depois ele faz estaca. Então não é motorista. Tá totalmente perdido. Esse funcionário aqui já viu que é ruim. O senhor trabalha com ele? Não trabalho mais não. E o senhor receber direitinho? Bom, salário todo mês. O governo não atrasa, né? Bem normal. Porque se o governo atrasasse, aí a gente ia ter que começar, né? Caça às bruxas. E era quanto? Pô, não tô lembrado. 2.000 e pouco. Ingrato. Funcionário ingrato. Não lembra nem quanto tu ganhava. O senhor já veio a Brasília alguma vez? Não. Nunca fui, não. Pô, aí também desse ponto, né? O Juscelino podia ter ajudado. Talvez se levasse a Brasília, o cara não tava tão triste. Hoje o senhor reside em Santa Inês, no Maranhão. E ele diz, moro, estou trabalhando, né? Sou motorista aqui na empresa. E por que o Juscelino demitiu o senhor? Aí aqui começa a ficar meio estranho, Bom, não sei direito. Eu pretendia ter continuado, mas tive um problema com o tio dele. O Juscelino mesmo nunca me procurou. Se eu for dizer as vezes que eu falei com o Juscelino foi pouco. O senhor teve um problema com o tio dele? Tive. Problema de serviço. Pô, irmão, aí é complicado. O cara vai ter que escolher entre o funcionário, que não sabe nem qual é o carro que ele executa, e ficar do lado da família do tio. Pelo amor de Deus, né? O Juscelino tá 100% certo. Ele escolheu a família. O Valdenor que tá se complicando agora. Aí veja. Tô sendo irônico, viu? Botar aqui mais um disclaimer. Pra depois ninguém cortar, o vídeo fica fora de contexto. Qual foi o problema? Bom, o serviço era muito puxado. Eu tinha que levantar todos os dias às 5 horas da manhã. Não tinha horário para parar. Chegava 22 horas, 23 horas em casa. Às vezes, quando o carro dava um problema, ele se zangava. Ele é muito zangado. Eu vinha empurrando por 9 anos. Aí um dia não deu mais certo. Gente, como é que se chama um tipo de trabalho que você não recebe hora extra, que o seu patrão parece que não lhe trata muito bem, né? Assim, não lhe dá nas palavras. É um negócio meio tenso e, sabe, você trabalha horas desumanas. Trabalha com... É como mesmo que diz isso daí? Será que a turma da esquerda, a turma aí da lacração, que estava bem preocupada com as vinícolas lá do sul do país, será que a turma da esquerda vai começar a se preocupar com isso daqui também? Só um questionamento bem basicão. Pode detalhar como era o serviço? Bom, acordava cedo, ia levar óleo pro trator. Depois era arame.
comprava arame e todas as coisas da fazenda. Deixava o vaqueiro na fazenda e ia buscar. O senhor trabalhava sozinho, no caminhão só, mas tinha outro motorista que trabalhava para ele também. Qual era o nome da fazenda em que o senhor trabalhava? Rapaz, tem a Fazenda São Luís, são as 5 fazendas. Eu prestava serviço para todas. Como era a escala do senhor? Era a semana toda, e sábado até meio-dia. Meio puxado, né, essa agenda. Tá meio estranho esse tipo de trabalho. E no domingo? Às vezes, eu disse que trabalhava até domingo. Complicado, hein? A bola tá pingando aí pra alguém chutar pro gol. A bola tá pingando. Bola tá pingando. Já pensou? Ministro do Lula tem funcionário em regime análogo? Já tem até manchete. Aí você completa, né? Tu deu o início da manchete. Olha como a bola tá pingando na área. Quero ver quem vai matar e fazer o gol. O senhor não achava errado estar na Câmara e trabalhar para o Brinde? Bom, achava, né? Mas quando eu começar a trabalhar, já comecei assim, aí pronto. E aí foram 9 anos. Mais um caso envolvendo Juscelino. Aonde esse país vai parar? Não sei, mas que tá interessante, se tá. Mas vamos nessa. Vamos falar dos 100 dias do desgoverno, que teve muita coisa ontem, gente. Olha só. O Dilma atacou Bolsonaro e disse que o antecessor tentou perpetuar o fascismo no país. Na falta de ter o que falar, tem que apelar sempre, né, para os espantalhos. O Dilma falou o seguinte, ó. Ele atacou a gestão anterior, criticou a taxa de juros, prometeu apresentar novos programas nos próximos meses, entre eles, uma nova proposta de reforma tributária, ou seja, só promessa, só coisa vazia, não detalhou nada. Para marcar a data, o petista incorporou ainda o slogan do Temer, nem originalidade tem, né? Copiou do coleguinha. E aí, sem citar o nome de Bolsonaro, ele disse que o país, não, desculpa, que o governo que o antecedeu gastou recursos da União de maneira sem precedente na campanha eleitoral do ano passado. Fazendo o quê? Sério, eu queria saber que dinheiro foi esse. O que dinheiro foi esse que foi gasto? Pra fazer o quê mesmo? Não sei. Eu realmente queria saber. E, segundo Dilma, Bolsonaro teria feito isso na perspectiva de perpetuar o fascismo no país. Aí vem o UOL. Olha, passada de pano. Essa postagem deu uma viralizada no dia de ontem. Bolsonaro sequestrou redes sociais e dificultou primeiro 100 dias de Lula. Foi Bolsonaro. Na falta de ter um projeto, os picanheiros da imprensa vêm passar pano e falar que a culpa é de Bolsonaro. Já a herança maldita, deixada pelo ex-presidente, foi muito maior do que a do FHC. Que eu deixo de falar uma coisa, né? Fala, Bolsonaro foi muito pior que a FHC. E aí fala, né, que teve o golpe, isso, aquilo, outro, tudo mais, PPP, e que tudo isso daí, todo esse golpe foi orquestrado, né? Foi gestado utilizando as redes sociais, sequestradas pelo bolsonarismo. O ex-presidente e seus filhos, especialmente 02, tomaram de assalto a web sem que as forças institucionais da política, tanto de esquerda e de centro democrático, se dessem conta. Perceba que não tem espaço para centro-direita, né? Passou do centro democrático é fascista. É bandido, é criminoso. Tem que ser preso e enjaulado. É assim que é o UOL vê. Passou do centro democrático. O centro democrático é o quê? É a esquerda que toma banho. É o candidato da Globo, é o Boulos, né? O centro democrático é o Boulos. É o que virou a política hoje. Passou do Boulos, é jaula. Tem que botar na cadeia. É como a UOL já tá vendo. Aí avança. O Estadão fez um editorial. E o que eu sempre digo pra vocês, não se enganem com a imprensa. Do mesmo jeito que eu digo, não se enganem com o Sérgio Moro. Essa turma tá toda junta. Qualquer crítica dessa galera não é pra... eu estou arrependido. Vamos agora trabalhar por um Brasil melhor. Não, essa turma não se importa com o Brasil. O interesse da imprensa, quando eles trazem verdades, é apenas desgastar o governo para emplacar a terceira via. Veja só. O Estadão vê com essa lenga-lenga aqui. Um governo envelhecido aos 100 dias. Isso é verdade. Já começou, meu Deus do céu. Tô em dúvida que horas termina, né? Ninguém aguenta mais. O governo chega hoje ao seu 100º dia, como se estivesse em sua reta final. Os sinais de decrepitude precoce estão em toda parte, mas, sobretudo, na aparente incapacidade do presidente dar um rumo à sua incipiente administração. Mas está perdido, está largado.
O governo da área de envelhecimento acelerado quando parece mais preocupado em criar fatos que lhe garantam vantagens eleitorais, como se estivesse às portas da eleição de 2026, e não em tomar as decisões duras e impopulares que qualquer governo responsável toma, quando ainda está embalado pela legitimidade das urnas. O que foi que o Bolsonaro fez assim que tomou o poder, né? Tomou não, foi eleito, né? Chegou ao poder em 2019. Reforma da Previdência. Totalmente impopular. O que o Dilma está fazendo? Nada. E o Estadão diz, ó, devia fazer isso daí o quanto antes, ainda mais diante da perspectiva de enfrentar um Congresso crescentemente hostil, em que a base governista aparenta ser frágil e pouco confiável. Alguns otimistas dirão que Lula, por mais perdido que esteja, ainda faz um governo melhor do que o de Jair Bolsonaro. Mas aí não há vantagem nenhuma. É virtualmente impossível ser pior do que Bolsonaro. Aqui é o primeiro ponto. É o que eu digo para vocês. Não se enganem. Hoje no Brasil não tem nenhum veículo da dita grande imprensa que tem uma preocupação com o país e que vê a direita como um grupo passível de existir. Para eles é jaula para vocês. Sem espaço. Bolsonaro é o responsável pela putrefação moral da política, pela desmoralização da república, pela ruína de áreas cruciais para o país como saúde e educação. Pronto, destruiu tudo. O SUS, antes de Bolsonaro, meu Deus, tinha cirurgia robótica. Se lembra dessa época? Se lembra na época que Obama veio se tratar no Brasil? Porque o SUS do Brasil era melhor que os médicos americanos? Se lembra da época que a rainha ainda estava viva? Ela veio aqui no Brasil se consultar no SUS, que tinha quebrado um braço. Lembra da época que a princesa Diana colocou silicone no Brasil, porque era muito melhor, lá no SUS? Era assim, né? A educação? Meu Deus do céu. Eu lembro da época que o Brasil ganhava o prêmio Nobel. Todo ano era o Brasil disputando, né? Era 2, 3 candidatos do Brasil disputando o prêmio Nobel. A gente via lá, né, os vídeos da época, as crianças, né, na mais tenra idade ali, 12, 11 anos, nas escolinhas aí da escola pública, recitando poemas em latim e em grego. E aí veio o Bolsonaro e destruiu tudo. Rapaz, em 4 anos o cara destruiu tudo. As crianças sabiam falar grego, francês, alemão e latim. Mais ou menos ali, 11, 12 anos. Agora, falando em português. Tudo culpa de Bolsonaro. Tudo culpa de Bolsonaro. Mas era possível ser efetivamente melhor? Se a disposição de construir fosse tão grande quanto desmoralizar o que foi feito no passado recente, os petistas, a começar pelo Dilma, parecem convictos que tudo que foi realizado depois do impeachment da Dilma deve ser desfeito porque é fruto do golpe. Nem se discute que era necessário, por exemplo, reverter as medidas bolsonaristas que deram acesso que a população conseguisse algum tipo de ferramenta para se defender diante do caos que é a segurança pública. Tampouco deve ser ignorado o esforço, né, para resgatar os povos indígenas, né, a fome, etc. Ademais, o novo governo melhorou a imagem do país no exterior. Assim, né? Tipo, quando o Dilma voltou dos Estados Unidos com aquela linda manchete, por exemplo, que o Metrópolis colocou, né? O governo volta decepcionado com as mãos abanando, né? O Biden não entregou nada, não teve nem dinheiro. Essa é a imagem. É um país bem hospitaleiro. O Brasil virou tão hospitaleiro que o John Kerry veio no Brasil para falar: a Amazônia é nossa. É nossa, ele falando, né? Nossa. Eu quero saber até hoje, desde quando a Amazônia do John Kerry também. Esse é o respeito. Esse é o respeito. Sendo humilhado pelo Zelensky. Até o Zelensky está humilhando o Lula, recentemente. Olha, eu fico me questionando. Isso aqui, em tese, é um editorial, né? É a opinião do grupo Estadão. Não é o estagiário que escreveu uma porcaria dessa. Aí diz que o Brasil ganhou grande destaque, né, na seara ambiental e no comércio internacional. Isso aí com certeza, né? A viagem aí, que o Dilma não foi lá pro Oriente, a JBS estava. Grande destaque, né? A JBS voltou, tá todo mundo, olha só, a grande JBS está de volta. E aí chega numa parte que eu quis trazer esse editorial meio que só por causa desse parágrafo. Mas é o ponto, é o ápice da matéria. E uma coisa que nos últimos dias tá me dando, não posso falar raiva, mas tá me dando uma agonia interna, que eu fico vendo a mesma coisa que eu falei do Juscelino. A bola tá pingando. Só assim, chuta pro gol, Bolsonaro. Vai, Bolsonaro.
Já viu aquele desenho que é um memezinho que tem um menino com um gravetinho assim espetando? Vai, meu filho. Se mexe. Vai, Bolsonaro. Fala alguma coisa. Não fica calado sobre isso. Pessoal, qual é o assunto que tá rodando na imprensa nos últimos 7 dias, sem parar? Marco do saneamento. Marco do saneamento. Está desfazendo o marco do saneamento. Nem a imprensa consegue defender a questão do marco do saneamento. Meu Deus do céu. Estão destruindo o marco do saneamento. Destruindo. Essa parada só existe, esse marco, por causa de Bolsonaro. Foi o governo dele. E além do governo dele, o ponto mais alto que a imprensa mais está preocupada, que é o fato do Lula, né, tá flexibilizando algumas coisas que permitam que estatais que não conseguirem entregar nenhum tipo de resultado continuem, né, dominando as áreas. Isso daí, o marco do saneamento só barrou isso daí, só barrou mesmo para abrir espaço para o mercado privado entrar, investir, colocar mais de 70 bilhões, porque Bolsonaro, ele tomou a frente, ele brigou com Alcolumbre, com Tasso Gereissati e ele vetou o artigo 16, que era o jabuti do marco do saneamento. E ele foi perseguido por causa disso. O Tasso Gereissati organizou aquela CPI do circo do Omar Aziz. Então, assim, o marco só existe por causa de Bolsonaro. Não é só, foi durante o governo Bolsonaro. Não. É a participação direta. Foi a caneta de Bolsonaro que tornou o marco do saneamento possível. Aí, veja aqui agora. Você vai entender a maldade do Estadão. Olha como esse parágrafo começa. Mas os retrocessos são igualmente notáveis. Frutos, sobretudo, do empenho dos petistas de fazer terra arrasada dos avanços obtidos na gestão de Michel Temer. Veja só, na gestão de Bolsonaro podemos derrubar tudo. Os problemas é quando Lula começa a desfazer o que o Temer fez. Aí olha o que o Estadão diz agora. Governo Temer, viu? Chamar de golpista pelo Lula. Movido por esse espírito de vingança, Lula avalizou o desmonte do marco do saneamento para favorecer estatais falidas e incompetentes em detrimento do bem-estar dos pobres. Mas peraí. O marco do saneamento é avanço da gestão Michel Temer? Tá de brincadeira comigo? Vocês estão entendendo o que tá acontecendo? Então, assim, a bola tá pingando. Bolsonaro podia estar fazendo gol atrás de gol. Podia estar pegando essa porcaria e falar aí, ó. Sei lá, não sei como é que falar, né? Esses picanheiros aí do Estadão não só estão publicando fake news, mas como eles escondem do Brasil que o marco do saneamento só avançou por minha causa. Ele conta tudo. Conta sobre os vetos. Escancara. Não tem uma única linha. E o pior, assim, não é só Bolsonaro. Os próprios aliados de Bolsonaro critica assim, o marco do saneamento, o que a gente fez, etc, tudo mais. Cadê a galera, bicho? Era assunto pra estar surfando. Esses deputados dando entrevista. Mas vai lá, liga aí pra CNN, liga aí pra, sabe, Jovem Pan, CNN. Fala lá com a Folha de São Paulo, o próprio Estadão, Globo. Vai aí, roda. Vocês não estão rodando sempre. A bola tá pingando, gente. Aí o Estadão tá atribuindo o marco do saneamento Michel Temer. Aí depois continua, não, olha só, avançou sobre as estatais, criado justamente para estancar a corrupção das estatais, grande marca dos governos petistas, mandou parar a reforma do ensino médio, aí lá pra frente diz, ó, chegou a Petrobras, abandonou as práticas administrativas adotadas justamente para salvar a companhia depois da destruição promovida pelos petistas e detonou o teto de gastos criado no governo Temer. Então, mais uma vez, o governo Temer, porque quem é o Temer? O Temer é a terceira via. Quem é o FHC? O FHC é a terceira via. Qual é o partido político que o Estadão sempre esteve alinhado, é um alinhamento mesmo a um partido político, sempre foi o PSDB. Só pegar a história do jornal. Já conversei, já tive possibilidade de conversar no privado com alguns jornalistas que têm anos de casa no Estadão, então, tem alinhamento com o PSDB. Bolsonaro, ele destruiu qualquer chance de existência de terceira via no Brasil, porque todo mundo viu que PSDB e PT era a mesma coisa. Opção à direita mesmo, conservador, se preocupa com a família, com os valores, só tem Bolsonaro. Menos mal que entre uma pirraça e outra, o governo do Lula foi capaz de elaborar uma proposta de regime fiscal, malgrado aos seus problemas, ao menos sinaliza alguma intenção de manter a solvência das contas públicas. É uma porcaria esse arcabouço fiscal, mas é melhor do que nada. O PT conseguiu, isso aqui é estratégia de comunicação. Comentamos ao longo dos últimos, sei lá,
2 meses sobre o telecat do PT. Primeiro saiu uma nota no bastidor falando sobre isso, depois saiu uma nota do próprio Matheus Leitão falando sobre isso, depois saiu uma nota, não lembro se foi no texto dela na Landau, no próprio Estadão, depois saiu mais uma nota, eu esqueci, hoje eu comecei, tô montando a questão do Atlas de março, eu vou separar um tema só para comentar sobre isso. O teatro que o PT faz. Eles brigam entre si para fingir que existe tem alguma oposição, mas não. É para tornar uma coisa ruim boa, porque a opção é muito ruim. Se não for a Haddad, é a Glaze. Então é melhor ficar com a Haddad. Mas, bem ao estilo petista, a maior oposição ao próprio projeto, né, não parte da oposição. E se no PT, exatamente isso. É tudo teatro. Este jornal tem razões de sobra para suspeitar que o ministro da Fazenda talvez não tenha forças para lutar contra opositores, cujo grande poder decorre justamente da pequena distância que o separa dos ouvidos do Dilma. Olha só, coitado do Haddad. Vamos ajudar o Haddad, gente. Aí vem a Folha. Lula destaca temas sociais na internet em 100 dias e engaja menos que Bolsonaro. É mesmo? Quem poderia imaginar? Não tem apoio de ninguém. É assim, entra aqui a pista do Atlas. Entre janeiro e abril, a desaprovação subiu, viu? Tá chegando a 50%. Tá chegando a 50%. Eu acho que tá mais. Porque esses estudos de pesquisa sempre ajudam, né, os picanheiros. Mas ninguém consegue superar a Globo. Olha, na boa. Se um deputado aí quiser uma dica também, né? Porque uma CPI precisa ter um fato. Pega uma nota do Poder 360 que mostra quanto o Dilma deu prioridade para a Globo, né? Entrevistas, mais de 100 entrevistas. Pega depois a nota da Folha de São Paulo sobre o relógio da CPMI. Aí você pega a nota do relógio que falava que o Dilma, né? Ele não deu acesso ao vídeo na íntegra. E que o cara que derrubou o relógio foi apenas um, que depois eram mais pessoas, mas o governo fez questão de pegar aquilo porque estava com a camisa de Bolsonaro e a Globo teve acesso em primeira mão. Você pega isso, pega mais alguma notícia e fala, ó, tem aqui algum tipo de, sabe, proximidade demais entre esses dois grupos, tá rolando alguma coisa. E é fato, né, para tentar entender a linha editorial da Globo, se pode ter alguma influência, né, uma ingerência política. Para debater os 100 dias, o que é que a Globo chama? O PT, óbvio, né? O governo. E quem é o contraponto? O cara que não apenas fez o L, é um tucano, é o PSDB. Lá vai a Globo tentar mais uma vez recriar o Teatro das Tesouras. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. A Globo para por aí? Não. Olha, eu não vou te contar esse caso, que eu espero que você tenha visto. A Globo passou pano. O Marcelo Lins, ele minimizou. Ele até fala que, não, meu Deus, é um negócio assim, sabe? Meu Deus do céu. A gente fica meio assim, né? É difícil. Ele se desculpa, mas é um negócio assim que meio que choca, etc. Mas, rapaz, se isso daqui tivesse sido feito por um padre, por um pastor, o Marcelinho ia estar cobrando cadeia. E a Globo tá passando o pano. Isso daqui é um absurdo sem tamanho. Espero que você veja esse caso. Dá uma olhada. Eu não vou dar play aqui no vídeo, não. Mas depois dá uma olhada. Aí, continuando. Só para dar uma notícia feliz, né? Graças a Deus. Globo prepara a demissão em massa em departamento de esportes. A CUN apurou que a emissora carioca prepara um pesado corte de gastos na matriz esportiva e que a explicação é devida à expectativa de mais um ano difícil do ponto de vista financeiro. Aí, continuando. Olha essa daqui. Deputado do PT vira alvo de bolsonaristas após se atrapalhar. Se atrapalhar? Gente, esse cidadão aqui, ele é o coordenador do grupo da reforma tributária. Ele coordena. Ele deveria saber do que se trata a reforma tributária. Ele se demonstrou um total incapaz. Mas pro Globo, os bolsonaristas estão, né? Como é que botou aí? Virar alvo. Alvo. A Globo está defendendo o PT mais uma vez. O coordenador do grupo de trabalho da reforma tributária, o Reginaldo Lopes,
viralizou após a entrevista ao canal do YouTube Genial Investimentos na segunda-feira passada. O vídeo de um momento em que Lopes não soube responder uma pergunta veio à tona apenas neste final de semana. O Luiz Carlos pergunta se o que vai ser preservado serão os fundos ou a isenção de dividendos desses fundos, diz a apresentadora, leu a interação de um espectador do programa. Reginaldo Lopes repete a palavra fundos algumas vezes. Fundos. Perdidão. Boa pergunta. Eu acho que sim, tem que avaliar. Não sei te responder, tá? Ele se atrapalhou ou ele demonstrou total falta de conhecimento? Então até a manchete é fake news. Até a manchete é fake news da Globo. Ou o Brasil dá um jeito ou a Globo vai destruir o país. O deslize chamou a atenção da oposição, que vem usando o trecho para atacar a gestão do Dilma. Atacar, já estão atacando. Tudo é ataque. Tudo é ataque, tudo é crítica. Essa é a Globo. Aqui tem um trecho do vídeo, né? Pra você ver. Oh, meu Deus, ele se atrapalhou, viu? Não é falta de capacidade e falta de conhecimento. Ele só se atrapalhou. Vou te falar, viu? Uma pergunta que se segue a ela diz o seguinte: o Luiz Carlos pergunta: o que vai ser preservado, os fundos ou a isenção dos dividendos destes fundos? Os fundos, né? Os fundos serão fundos de investimentos. É aquele FIAGRO, fundos de investimento imobiliário, aquele que da pergunta anterior que eu fiz ao senhor? Não, os fundos vai se manter isenção? Esses fundos são isentos do imposto. Então a pergunta dele é se vai continuar isenção. Vai continuar isento? Sobre esses fundos. Boa pergunta. Acho que sim. Acho que esses fundos os fundos públicos continuarão, né? Agora, esses fundos privados... E são fundos de investimento? Não, acho que eu tenho que avaliar, não sei te responder. Tá. Tem aqui só uma pergunta aqui. Ele se atrapalhou ou mostrou total despreparo? Essa é a Rede Globo. Aí veja, reforma tributária. Para falarmos de mais amigos, mais amigões do PT. IPVA para jatinhos e iates devem entrar na reforma tributária. Beleza. Medida é a forma de tributar mais ricos e ganhar apoio de prefeitos e governadores. Toda vez que fala em aumentar imposto, é muito bacana, né? Falar, os mais ricos, tem muito dinheiro, vamos pegar. Eu espero que o governo saiba muito bem o que está fazendo. Para no final do dia não acontecer como uma notícia abaixo. Ó. Super ricos abandonam a Noruega em massa após aumento de impostos. No final do dia, gente, o super rico é o cara que mais tem ferramentas para continuar sendo super rico. Que mais tem ferramentas para dar um totozinho, dar um olé no sistema tributário e continuar boletando como ninguém. Espero que realmente que o desgoverno saiba o que está fazendo. E aí veja. Tava fazendo o Atlas, né? Eu passando pela Atlas, eu falei, não é possível isso. Minha memória, ela é relativamente boa, né? Vocês já perceberam isso. No final de semana, eu comentei sobre a notícia que envolvia a Cosan e a Vale. Eu coloquei aqui, pra vocês que não lembraram ou não assistiram o vídeo. Eu tava lá montando o Atlas, né, diversas coisas, falando de super ricos. Aí eu me deparei com essa notícia aqui do Metrópole. Eu falei, peraí, que onda é essa? Dono da Cosan corteja apoio de Lula para emplacar presidente da Vale. Dono da Cosan, o novo Lehman, né, amigo do Lula, sinalizou a Lula que gostaria de ver Luiz Guimarães, atual CEO da empresa, à frente da Vale. Quem contou isso é o Guilherme Amado. Picanheiro. Eu vi essa notícia no Atlas. É. Aí no vídeo aí que eu comentei no final de semana, lá pra sexta-feira eu acho. Olha essas duas notícias. CEO da Cosan tem sinal verde para entregar o conselho da Vale. Você vê como é interessante, né? Você acompanhar a história. Você ir catalogando. Bilionário... Campeão do financiamento político, faz doação generosa ao PT. Essa notícia também saiu no mesmo dia. Que falava o seguinte: acostumado a ser generoso em doações a campanhas e partidos políticos, o bilionário do agro, o Rubens Ometo, dono da Cosan, já fez um aporte vultuoso ao caixa do PT neste ano. O empresário injetou R$1 milhão na sigla do Dilma, por meio de 2 transferências, a título de doações para a manutenção do partido. A doação de Ometo
dividida em um repasse de R$600 mil em 2 de janeiro e outro de R$400 mil no dia 17 do mesmo mês, só apareceu recentemente na prestação de contas do PT à Justiça Eleitoral. Como mostrou o radar, o Besometo foi o primeiro empresário a ter uma agenda privativa com o Dilma no Palácio do Planalto após a posse do petista. Primeiro cara a ser recebido. E o encontro ocorreu no dia 17. Dia 17 de janeiro. Dia 17 de janeiro teve encontro. Um repasse de R$400 mil no dia 17 de janeiro. Vamos de novo aqui, né? Tem algo que eu não sei. Tem uma coisa na minha cabeça que não tá juntando. O Besometo foi o primeiro empresário a ter uma agenda privativa com Lula. O encontro ocorreu no dia 17 de janeiro, tá? Ele se encontrou com Lula 17 de janeiro. E no parágrafo anterior, o Robson Boni tá falando que o Rubens Ometo fez uma doação, né, um repasse, dois repasses, um de R$600 mil no dia 2 de janeiro e outro no dia 17 de janeiro. E no parágrafo seguinte, ele diz que o Rubens Ometo se encontrou com Lula no dia 17 de janeiro. Eu não tô conseguindo... Tem algo que tá chamando... Eu não tô conseguindo chegar na conclusão. Eu não estou conseguindo. Me ajudem. Se vocês entenderem... Mas não tá vendo assim um negócio meio estranho assim? 17, é o número... Já sei. É o número de Bolsonaro nas eleições de 2018. Aqui é Bolsonaro que está por detrás de tudo isso. Matei a charada. Vai continuando, né? O empresário apresentou ao presidente um plano bilionário de investimentos da Cosan nos setores de energia e infraestrutura. O Ometo também preside os conselhos de administração da Compass Gás e Energia, da Rumo, da Raizen. Rumo e Raizen. Vamos falar dessas duas. Começando pela Raizen. Numa nota que saiu ontem, na coluna do Guilherme Amado, mas escrita pelo Eduardo Barreto. Servidora da ANP pediu alívio a distribuidoras e foi para a Shell. Servidora da ANP foi para a Shell 3 semanas depois de assinar a recomendação. A decisão beneficiou Raizen. Essa Raizen? Não é possível. E tem participações da Shell. A recomendação para que a Agência Nacional de Petróleo flexibilizasse uma norma que previa punições a distribuidoras foi assinada por uma servidora que depois de 3 semanas saiu da ANP e foi para a Shell. Uma das empresas beneficiadas com a medida de alívio às distribuidoras aprovadas pela agência no último dia 29 foi a Raizen, que tem participação da Shell. Nasce o novo lema. Atlas de Janeiro. Não só o primeiro encontro do Ometo com Dilma, mas as notícias que envolviam a desistência da Ferrogrão, onde o Lauro Jardim dizia que... Então, né? Além das questões ambientais, tem uma treta aí de gente com muito dinheiro, né? Tá incomodado se a Ferrogrão sair do papel. Olha lá qual é a empresa. Tá no Atlas de Janeiro. No mês de fevereiro, nós tivemos aí uma treta que envolvia a reoneração dos combustíveis, né? Ela começa em fevereiro. Na verdade, ela termina em... Na verdade, ela começa em fevereiro. Começa em fevereiro, entra em março. E antes da treta crescer mesmo e reonerar o combustível, ali no meio do mês, o CEO da... Não se deu, não. Acho que é um executivo da Raizen, ele concedeu entrevista pro Metrópolis. Ele fala que, pô, é um absurdo. Tem que reonerar, porque a gasolina é combustível fóssil. E aí, sai essa nota. Tem mais algumas coisas também. E mais uma vez a turma tá de volta, né? Como teve de volta aí no mês de março. Como é que é da Vale, né? Você percebe como são as coisas? É bom, quando você vai juntando essas notícias, né? Tô gostando de acompanhar o mês a mês. Tô gostando. Quem não assinou? Atlas Brasileiro, Kimpanhe.com, sem BR, dia 15, é a versão de fevereiro. Vamos continuar. Aí o Dilma foi falar da Amazônia. Disse que não quer transformar no santuário. Ali vivem 8 bilhões de pessoas.
o Dilma realmente não mudou, né? Continua sendo aquele Lula que a gente gosta, aquele Lula que inventa números. 8 bilhões. 8 bilhões de pessoas. Na verdade, não sei se foi o Lula que inventou o número, né? Ou foi a TV Brasil que escreveu errado. Mas é o governo Lula, né? Faz parte, é do jogo. E pra pegar aqui o barco também, né? Culpar Lula pelo desmatamento de Bolsonaro é ignorar a herança maldita. Já estamos em abril, mas o desmatamento continua sendo de Bolsonaro. Por quê? Porque a árvore é verde. E o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Verde é a cor do exército e Bolsonaro é capitão? Tome! Está refutado. Está refutado. Provei que a culpa é de Bolsonaro. E aí vamos continuar, né? Para falar da turma vermelha. Essa daqui não dá pra falar que é culpa de Bolsonaro, não. Stedley anuncia que o MST vai invadir fazendas em todo o Brasil. Né? O bicho tá pegando. O MST não tá pra brincadeira. O principal líder do MST, o Stedley, anunciou que que o movimento vai realizar invasões de terra em todos os estados brasileiros neste mês de abril. Os sem terra estão iniciando a Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária. Depois terá mais informações, mas vamos lá. Ele anunciou que serão feitos vários tipos de manifestações. Nesse mês de abril, nosso movimento fará muitas manifestações em defesa da reforma agrária. Haverá mobilizações em todos os estados, em todos os estados, sejam marchas, vigílias, ocupações de terra, as 1001 formas de pressionar que a lei, que a Constituição, seja aplicada e que latifúndios improdutivos sejam desapropriados e entregues a famílias acampadas. O MST anunciou que este ano o lema da campanha do Abril de Lutas é, olha que bacana, contra a fome e a escravidão, por terra, democracia e meio ambiente. Só faltou falar, né, trocar meio ambiente pro SG para ficar mais moderno, né? Pela terra, pela democracia e pela agenda SG. Esse é o novo MST. Aí o Stedley deu a senha, né, no final de semana, que a coisa ia começar. E aí, o MST invadiu a sede da Superintendência do INCRA em Alagoas. E invadiu para quê? Para cobrar que o INCRA, né, no final do dia o Lula, afaste o superintendente atual, César Lira, que é primo do Lira. Gente, não é muito estranho? Olha só, o MST invade. Aí todo mundo fala, Lula, faça alguma coisa. Lula diz, gente, para eu conseguir pacificar o país, eu vou ter que agradar o MST. Lira, eu vou demitir o teu primo porque eu tenho que agradar o MST pelo bem do país. E mais uma vez, a estratégia da picanha é colocada em jogo. Cerca de 1.500 sem terras invadiram na manhã de hoje a sede do INCRA, né? E além do MST, a invasão teve apoio da Frente Nacional de Lutas, do Movimento de Libertação do Sem Terra, Movimento da Terra, Trabalho e Liberdade e da Comissão Pastoral da Terra. Para o MST, o superintendente atual representa o governo passado. É inaceitável a continuidade de uma gestão bolsonarista. Por nenhum governo entregou tantos títulos de terra como o governo Bolsonaro. Foram mais de 420 mil. Não fala isso, MST. Porque o Dilma mantém por tanto tempo, mais de 100 dias de governo, um superintendente inimigo da reforma agrária com histórico de violência junto a lideranças e comunidades. Questiona a nota divulgada pelos invasores. Perceba as palavras, né? A Veja chama pelo nome, não é a Veja. Hugo Marques, melhor jornalista da Veja, de disparada. Esse cara vale a pena ler tudo que ele escreve. Para mim, ele e o Leonardo Coutinho são duas pessoas que sempre que escrevem uma coisa é interessante. Aí Veja, Hugo Marques, Veja, deixa claro, ó, MST invade, invasores. Aí vem a Globo. Alguma coisa tem que ser feita. A Globo não dá mais. A Globo vai destruir o Brasil. Ou faz alguma coisa, a Globo vai destruir o país. Ó. Trabalhadores rurais ocupam. Não é invasores nem invasão. É trabalhadores rurais ocupam. Bicho, eu não vou nem mais me prolongar. CPI ganha força após o vídeo do Stedley defendendo ocupações no país. A coisa já não estava muito boa, né? Gravado no momento em que invasões da MST já provocaram repercussões no meio político, o vídeo do Stedley deu um novo impulso aos integrantes da bancada ruralista na Câmara, para pressionar o Lira a instalar a CPI das invasões de terra. A escalada nas invasões é um fato muito grave.
Foram quase 40 invasões em vários estados em apenas 3 meses. Isso era um problema superado. Por que voltou? Quem financia? Quem se beneficia? Quem estimula? Quem se omite? A CPI do MST vai investigar, diz o deputado Zucco. Os ruralistas farão uma reunião nesta terça para discutir a abertura da CPI. Veja o vídeo do Sted. Não vou dar play no vídeo, tá lá na Veja. E aí, o MST deveria ser um problema, né? Na verdade, o MST, as invasões de terra que o governo deveria se preocupar. Mas não. Preocupações da esquerda no Brasil nunca serão o MST. Até porque o MST é aliado da esquerda. Quais são as preocupações? E aqui veja que interessante. Aqui é o PT, o Partido dos Trabalhadores, vai fazer um monitoramento de redes de extrema-direita. O tema será abordado em Seminário Nacional do Partido nesta semana em Brasília. Olha só. O PT colocou como um de seus objetivos estratégicos para o ano fazer o acampamento permanente das redes sociais da extrema-direita no Brasil e no mundo. Querem observar... Esquece o termo, né? Vou botar um termo para ficar mais fácil vocês entenderem. Conservadores. O PT quer acompanhar permanentemente a atuação dos conservadores nas redes sociais. O tema será abordado em um Seminário Nacional de Comunicação, que o partido faz nas próximas quinta, dia 13 e sexta-feira, dia 14, em Brasília. Especialistas no monitoramento desses grupos, os pesquisadores Fernanda Sarques e Marcos Nogueira, falarão sobre o funcionamento das redes transnacionais e sua relação com o Brasil na política de formação de fake news. Sarques é mestre em comunicação e Nogueira é sociólogo. No ano passado, ambos fizeram um mapeamento das redes de direita, sobretudo em Portugal, mas também em países como Espanha, Itália e Estados Unidos. Acabaram prestando serviços para a campanha do Dilma, né? O PT analisa contratá-los agora para uma espécie de consultoria sobre o tema. E veja, não basta mais monitorar essas redes. Hoje, qualquer programa faz isso. A questão é fazer análise dos dados, estudar os comportamentos, ver o histórico, ter algo mais profundo. Diz o secretário de comunicação do partido, Gilmar Tato. O seminário também discutirá maneiras de integrar a comunicação entre todos os níveis do partido e o governo federal, além de apresentar uma pesquisa feita pelo Vox Populi sobre a imagem do PT. E aqui tem um ponto que mostra que a esquerda fez a autocrítica e a esquerda entendeu. A imprensa, grande parte dela, né, e a maior parte do Brasil, todo mundo fala quase todo, a turma fica muito presa às vezes em alguns gráficos de engajamento, quantidade de curtidas, quantidade de like, isso, aquilo, outro, etc. Tudo. Mas, meu Deus! Gente, isso não quer dizer muita coisa. Monitorar essas redes, né, qualquer programa faz. O negócio é análise do que realmente está se passando. Calma, guarda isso. Olha essa outra notícia. Aí temos duas opções. Ou a esquerda entende de comunicação, como ela vem provando desde a era lá, né, da KGB, da União Soviética e tudo mais, ou a esquerda não sabe nada de comunicação. Eu acho que a primeira opção faz mais sentido. Aí o Lauro Jardim conta que o governo do Dilma concentrou a comunicação digital no Twitter, a plataforma com menos usuários. E o Lauro Jardim não entende. Mas como assim o Twitter tem um alcance infinitamente menor que as outras plataformas? O PT fez menos no Instagram e teve muito mais alcance. Por que não investe no Instagram? O que é que essa pessoa com esse bigode vem contando pra vocês aí nos últimos anos? Sempre falo, gente, minha rede favorita é o Twitter. Vai continuar sendo o Twitter. As coisas acontecem no Twitter. Do Twitter, elas vão para as outras redes. A turma da esquerda já entendeu isso. O PT entendeu, é o Twitter. Ah, mas o brasileiro usa o Twitter. Cara, as postagens do Twitter, elas viram vídeo no YouTube. As postagens do Twitter viram postagem no Instagram. As postagens do Twitter viram conteúdo no Facebook. A coisa acontece lá. A forma como a rede é feita é uma rede muito fácil de conseguir informação. De montar não só um feed, que tem a notícia das pessoas, como montar as listas. Olha a quantidade de coisas que aconteceu.
E eu contava pra vocês, ó, gente, tá acontecendo isso aqui, ó. Olha essa treta, olha esse racha. Uma coisa que eu falei pra vocês recentemente, a imprensa não está sabendo quantificar os danos que o Dilma vem sofrendo dentro da própria base. Porque isso não tem a ver com números, mas é entender alguns movimentos. É fazer essa análise. E eu acho que sou uma das pessoas que todo santo dia para e observa, não apenas as notícias, mas como as coisas funcionam, tentar identificar pessoas, né? Por quem é esse cara aqui dentro da esquerda? Qual a importância desse cara? Qual a importância desse cara, sei lá, na bolha dos isentores, na bolha disso? Cada um tem uma posição, né? Geográfica, política nesse tabuleiro. A turma da esquerda já entendeu isso. Mas grande parte dos, sei lá, né, da nossa classe que nos representa, eu vejo que a turma fica comendo muita bola. A turma não entendeu até hoje como é que a banda está tocando, né? E a turma da esquerda já percebeu. E agora eles querem o quê? Olhar a direita, olhar o que está acontecendo no Brasil, olhar o que está acontecendo lá fora, para começar a entender como é o movimento. Por que a direita está ganhando espaço? O que é que ela está fazendo? O que é que está dando certo? O que é que está dando errado? Enquanto grande parte das pessoas, às vezes, fica no próprio umbigo, fica naqueles discursos de imitada, né? Lacrados, etc. Tudo mais, e a gente não sai do lugar. A esquerda tá começando a entender. Tá começando a entender. Voltando aqui para monitoramento, etc. Tudo mais, obviamente a esquerda apoia, né, o MST. E aí o Janones vai falar agora que tem 16 evidências para comprovar que o bolsonarismo traz consigo características do chamado neo-NZ. Estou recolhendo assinaturas para criar a frente parlamentar antifascista para derrubar o tema. Debater o tema. Os deputados que não tiverem medo de debater o assunto assinarão. Você vê como são as coisas, né? Querem criminalizar a existência de vocês a todo custo. Isso é o direito nosso, né? Todos nós. Ainda falando sobre comunicação, para chegando aqui no encerramento do vídeo, duas notícias em sequência. Primeira delas, Jovem Pan contrata Dora Kramer. Vinha fazendo o L com força nos últimos dias aí, né? Nos últimos meses. Vem agora o espaço ao sol na Jovem Pan. Dora faz o L com força, mas ela é mais terceira via do que Lula, né? Mas entre Lula e Bolsonaro ela é Lula. E na segunda-feira, o Direto ao Ponto não só contou com a presença da Raquel Sherazade, dispensa apresentações, né? O Evandro Cini, que era da CNN, agora tá na Jovem Pan, e Marco Vignoli, basicamente, né, o agente secreto do João Dória. Agente secreto não, né? Todo mundo sabe que é o Vignoli. O cara que Dória colocou lá inicialmente lá para gerenciar o PSDB em São Paulo, controlando com um punho de ferro. Uma das primeiras coisas que chamou a atenção do Marco Vignoli foi quando ele compartilhou o texto do Dória sobre a nova Rota da Seda. Isso ainda em 2019? Não, 2020. Logo no início. Virou dossiê na época. Então, a turma tá se movimentando. Tá se movimentando. E eu quero trazer essas duas notícias para mostrar uma coisa. Ano passado, assim como também 2021, eu falava pra galera, gente, tem que tirar um pouco o pé do acelerador. Aí a turma falava, você é um covarde. Não podemos nos dobrar. Temos que fazer alguma coisa. Eu falava, pô, pessoal, eu acho que sim, temos que fazer alguma coisa. Mas não é só fazer por fazer. Para fazer alguma coisa tem que estar vivo. E do jeito que a esquerda está fazendo autocrítica, eu ainda acho que falta a direita olhar para o próprio umbigo e pensar, cara, o que foi que a gente fez? Olha os resultados reais, pessoal. Agora que está em abril, que já passou a mágoa, já passou grande parte da raiva, e a realidade bateu na porta. Valeu a pena? Teve muita gente que ganhou muito like, muita curtida com as super fontes que tinha. Não, porque eu tenho um conhecido fulano cicano, etc. lá no quartel. Sempre falava, pessoal, eu não sei de nada, não tenho nenhuma fonte. Tô observando aqui igual a vocês. Vamos ver o que vai rolar. Teve gente que comentava assim, você não está falando do que é importante. Eu tento me manter vivo, né? É meio complicado. Eu sou um funcionário, eu sou uma empresa de homem só, sem brincadeira. No Atlas não, o Atlas tem mais pessoas ajudando. E você vê, né? Sobrevivi, continuo sobrevivendo, vamos ver até onde eu vou conseguir sobreviver. E enquanto estiver aqui, né, vivo, tentarei trabalhar para a direita continuar crescendo.
continuarei fazendo oposição. E você vê cada vez mais veículos. E tava assim, ó, de bandeja. De bandeja. Mas porque não podemos, não podemos fazer... Blá, blá, blá. Olha quem tá ocupando agora. A Jovem Pan tava na mão da direita. Tá tudo na mão da direita. Então, é isso que eu digo. Às vezes falta um pouco de ponderação. Às vezes fala assim, é só pensar um pouquinho mais no longo prazo. Falar, cara, será que o resultado real, não que a gente não... Assim, tá todo mundo triste, tá todo mundo insatisfeito, todo mundo quer ver o Brasil andar pra frente. Mas entre a insatisfação real, válida, e se as ações vão levar numa direção que vai trazer o resultado que espera, nem sempre as coisas andam de mãos dadas. Nem sempre. Nem sempre. E aí vocês estão vendo aí agora o que se transformou a Jovem Pan. Quem é que ainda tá direita na Jovem Pan? Você é Turma do Pânico, vou até hoje no Pânico hoje. Tem o Roberto Mota, acho que no Pingos ainda. Isso aí, tem um cara lá no 1x1, no Morning Show e só. Quem mais assim de direita? Não, os caras que ele tem um posicionamento mais à direita. Aqui eu comento depois, que eu quero juntar com outras coisas, até botar no tema na carreta furacão. Mas por hoje é isso. Eu acho que vale essa reflexão final. Acho que vale. É vida que segue. E os vídeos estão sendo mais tarde, porque a plataforma ainda está instável, não está processando o vídeo tão rápido quanto deveria. Mas é isso. Fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, como eu sempre digo, pode estar membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição, tem um Atlas Brasileiro, Kimpaim.com, sem BR, o Atlas é outro projeto. Se quiser me ajudar mesmo, me ajuda aqui no canal também. Ó, me ajuda os dois se puder. Compartilhe esse vídeo, me ajuda a chegar a 800 mil inscritos. Espero que eu consiga. E espero poder estar aqui amanhã e também vocês. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!